Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de SGBD. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre memórias em estado sólido. Bom, na última aula a gente continuou estudando o conceito de hierarquia de memória, né, ou hierarquia de armazenamento. E nós vimos, estudamos como memória secundária, tá certo? Discos magnéticos, meio físico disco magnético. Nós caracterizamos a estrutura de uma unidade de disco magnético, tá certo? E mostramos para vocês que um grande gargalo hoje em dia nos sistemas de acesso a dados é o acesso a discos, tá certo? Bom, vimos também o conceito de RAID, que é uma estratégia adicional para minimizar o problema do gargalo de acesso a disco magnético, né? Uma tentativa de aumentar a largura de banda através do conceito de acesso paralelo a discos. E, adicionalmente, o mecanismo de RAID garante uma maior confiabilidade dos discos magnéticos em caso de perda de disco, né? Ou alguma falha física num disco magnético. Bom, então hoje a gente vai estudar uma estratégia nova, né, de garantir persistência de dados, né, ou seja, um novo meio físico de armazenamento que garante a persistência de dados, né, que vai se comportar como memória secundária, mas que tem uma largura de banda de fornecimento de dados bem maior do que o de disco magnético. Certo? Bom, então, nas últimas 3 décadas, né, a gente tem testemunhado um crescimento exponencial da velocidade de processamento dos processadores modernos, até porque a gente hoje já tem chip, né, processadores com milhares de núcleos, né, então isso é um avanço muito grande. Mas, por outro lado, o número de operações de entrada e saída por segundo fornecido por HDs cresceu marginalmente, cresceu praticamente linearmente, tá certo? Enquanto a velocidade dos processadores cresceu exponencialmente. Bom, então existe aí um gap, né, um intervalo de tempo significativo, né, entre o dado a ser provido pelo HD, né, e o tempo que o processador vai consumir dados. Então, a ideia é garantir que se provenha mais dados, né, dê uma vazão maior quando eu acessar a vazão de dados, quando eu for acessar a minha memória secundária, certo? Bom, então muitas pesquisas foram feitas nesse sentido e aí surgiu uma nova classe de dispositivos de memória, né, que são denominados de memórias de estado sólido, né, ou dispositivos, né, de estado sólido, ou então classe de armazenamento, memórias de classe de armazenamento, que são SMs ou SSD, mas pegou mais a denominação de SSD, certo? Bom, a grande característica desse tipo de memória é garantir a persistência de dados, tá certo? Só que com a vazão de fornecimento de dados bem maior do que de disco magnético. Então, só para a gente ter uma ideia inicial do que é uma memória de estado sólido, tá certo? Essas memórias elas são construídas em chips, né? Então aqui eu tenho uma placa com vários chips de memória, então esses chips são dedicados a armazenar dados, tá certo? Então aqui eu tenho um chip, né, de memória, tá certo? Aqui eu tenho uma placa, né, que tem placas com maior capacidade, tá certo? Mas aqui é só para mostrar para vocês a ideia de que é estado sólido. Então aqui tem uma placa de memória, tá certo? Dessa empresa Fusion I/O, tá? Onde essa placa eu consigo armazenar 1.28 terabytes, tá certo? Então, a grande característica de uma memória de estado sólido, por isso vem esse nome estado sólido, é que ele não tem partes mecânicas, tá certo? Diferentemente de disco, que eu tinha que colocar o disco para girar,
teria que deslocar os cabeçotes de leitura e escrita, tá certo? Aqui eu não tenho parte mecânica, tá certo? Então essa é a propriedade, né, que dá o nome de memória de estado sólido, certo? Bom, então só para exemplificar um tipo de memória de estado sólido, tá certo? Então a memória flash, tá certo? Existem dois tipos de flash, né? A NAND e a NOR, tá certo? A NAND, ela é bem mais densa, eu consigo armazenar bem mais dados com ela, por isso é que é mais utilizada no mercado. Então, tem poucos fabricantes que fornecem a memória flash NOR, tá certo? Bom, então, a memória flash, né, é um chip de computador que pode ser eletricamente reprogramado, tá certo? E apagado. Então, eu mostrei para vocês no slide anterior que a memória tá, funciona como o meio físico de armazenamento é um chip, né? Os dados, eles são armazenados em transistor de porta flutuante, né, denominado células, e aí eu tenho conjunto de células que posso armazenar meus dados, tá certo? Bom, os dados na memória flash, tá certo, são armazenados na forma de nível de voltagem. Então, quando eu tenho um nível de voltagem alto, né, que foi conceituado dessa forma, que é uma voltagem acima de 5 volts, isso vai representar meu bit 0. E quando eu tenho uma voltagem baixa, tá certo, que é menor ou igual a 5 volts, tá certo, eu tenho o bit 1, tá certo? E um detalhe interessante aqui é que o estado default da memória flash, tá certo, é os bits setados para 1. Bom, esse tipo de memória, né, memória flash, ela pode ser endereçável por página ou bloco, tá certo? Então, numa operação de escrita, eu sempre estou endereçando página, mas quando eu vou escrever, eu vou endereçar bloco, né, na maioria das vezes, e em uma única situação eu consigo endereçar a página. A gente vai mostrar essa diferença para vocês. Bom, então aqui é importante ter isso em mente que essa memória é endereçável por página ou bloco, tá certo? Existe uma nova classe de memória de estado sólido, tá certo? Que a ideia é que essa memória seja endereçável por byte, ao invés de páginas ou blocos. Então, quando eu endereço por byte, minha memória vai ser muito mais rápida, tá certo? Como é o caso da memória VRAM, tá certo? Bom, então, nesse tipo de memória que a gente está chamando de memória de mudança de estado, né? Phase Change Memory, né? Os dados são armazenados num material semelhante que armazena DVDs, tá certo? Que é um material de vidro de calcogenários, realmente é o calcogenídeo, se eu não me engano, o termo químico em português, tá certo? Mas é o mesmo material semelhante de DVDs, tá certo? Bom, a ideia desse tipo de memória, tá certo? Que ela pode assumir dois estados, né? O cristalino e o amorfo, para representar bit 0 1, que esses dois estados são produzidos pelo calor, né? Que é gerado através de uma corrente elétrica, tá certo? Então, é induzida uma corrente elétrica nesse material, tá certo? E aí, quando essa corrente elétrica passa no material, são gerados, né, dois estados, né? O cristalino, que se caracteriza por ter baixa resistência e temperatura baixa, né, que chama estado frio, vai representar o bit 1. Enquanto no estado amorfo, tá certo? Eu tenho uma alta resistência, em consequência eu tenho uma temperatura mais alta, tá certo? O bit é 0. Então, essa memória ela se caracteriza por ser byte addressable, isso é muito importante, tá certo? Mas ainda não alcançou um estágio de comercialização. Até agora eu não conheço nenhum fornecedor de memória que venda memória do PCM, tá certo? Mas empresas como a IBM, Samsung, Toshiba estão trabalhando para tornar esse tipo de memória comercializável.
E um grande problema, até onde eu sei, de não ter PCM ter atingido esse estado comercializável é em função dessa temperatura, né, no estado amorfo, né? Então eles não conseguem controlar isso, pode gerar temperaturas altas a ponto de danificar a memória, certo? Então esse seria um dos motivos que o pessoal ainda não conseguiu comercializar essa memória. Bom, de qualquer forma, se eu tenho ou PCM ou memória flash, tá certo? Ou qualquer outro tipo de memória de estado sólido que venha a surgir, esse tipo de memória tem uma propriedade em comum, tá certo? Que é a simetria no tempo de execução das operações de leitura e escrita. Ou seja, diferentemente de disco magnético, tá certo? E memória DRAM, dependendo da operação, se ela é leitura ou se ela é escrita, eu tenho um tempo de execução maior ou menor, tá certo? Bom, então aqui, para ilustrar essa simetria de leitura e escrita, eu tenho aqui uma linha que representa a quantidade de tempo para executar uma operação de leitura, ou de escrita nessa parte superior, ou de leitura na parte inferior, então estou chamando latência de escrita na parte superior e latência de leitura na parte inferior. Então, se a gente pensar aqui do lado à esquerda, né, eu vou ter a memória DRAM, tá certo? Onde, dependendo da memória, né, do fornecedor da memória, tem uma memória DRAM que o tempo para executar a operação de leitura e escrita pode variar entre 20 e 50 nanosegundos. Só que aqui a operação de leitura e escrita leva o mesmo tempo, ou seja, não tem uma assimetria de operação, entre o tempo de execução da operação de leitura e a operação de escrita em memórias DRAM, certo? Então aqui a memória mais eficiente está aqui do lado esquerdo, né? Bom, andando para a direita, tá certo? Nessa linha, aí o próximo tipo de memória que a gente vai encontrar é a PCM, onde a leitura na memória PCM leva aproximadamente 50 nanosegundos, quer dizer, dependendo do tipo de memória DRAM, a leitura da PCM vai ser próximo do tempo de leitura da DRAM, que isso é muito bom, já que estou pensando em memória persistente, né? Memória não volátil, enquanto que a memória DRAM é uma memória volátil. Bom, só que quando eu vou para a operação de escrita, tá certo? A minha operação de escrita numa memória do tipo PCM pode levar em torno de 1 microsegundo, tá certo? Bom, se a gente for fazer uma diferença de tempo de execução entre a escrita e a leitura na memória PCM, eu posso ter uma diferença de 10 a 3 nanosegundos. Ou seja, em tempo significativo, eu preciso de processamento de alta performance, certo? Bom, andando um pouco mais para a direita, então, nós temos as memórias flash, né? Onde na memória flash a minha operação de leitura pode levar em torno de 25 microsegundos e a minha operação de escrita pode levar 500 microsegundos. Então aqui a gente já tem uma diferença, né, de tempo de execução entre leitura e escrita bem mais acentuada do que a PCM, tá certo? Então aqui, se eu for fazer uma comparação utilizando como unidade o nanosegundo, tá certo? Então aqui a diferença é de aproximadamente 5 vezes 10 a 5 nanosegundos, tá certo? Ou seja, a diferença aqui é 2 ordens de magnitude maior do que na memória PCM, tá certo? Então, por isso que se conseguir comercializar a memória PCM vai ser um ganho muito grande. Por quê? Porque eu vou ter uma memória não volátil, que tem uma operação de leitura que tem tempo de acesso semelhante ao de uma memória DRAM, tá certo? E a diferença entre a operação de escrita, a latência da escrita e da leitura é menor do que a latência entre escrita e leitura da memória flash, tá certo? Bom, e do lado mais direito, né, mais à direita aqui da minha figura, eu tenho os discos magnéticos, tá certo? Onde não tem diferença entre o tempo de execução de uma operação de leitura e de uma operação de escrita.
Só que essas operações levam em torno de 5 milissegundos, tá certo? Então, por isso que é um grande gargalo o acesso a disco magnético. Tá certo? Então, essa figura é bem interessante para mostrar essa ideia de latência, assimetria, entre o tempo de execução de operações de leitura e escrita em memórias de estado sólido, que eu exemplifiquei utilizando como exemplo de memória de estado sólido, memórias PCMs e memórias flash, tá certo? E essa assimetria não existe em memórias DRAM, só que a memória DRAM é uma memória volátil, ou seja, se eu preciso de fornecimento de energia para manter o dado persistente. E aqui do lado direito, que eu tenho um outro tipo de memória secundária, que é o disco magnético, né? Ele tem um tempo de acesso muito grande, mas não tem assimetria, tá certo? Então aqui um detalhe importante se observar, que a tecnologia de banco de dados ela foi desenvolvida ao longo dessas últimas décadas, considerando esse fato aqui, ó. A operação de leitura e a operação de escrita não tem diferença no tempo de execução. Então, tanto faz eu estar lendo como eu estar escrevendo, que o meu tempo de execução mesmo, tá certo? Bom, e isso já não vale no caso de memória de estado sólido. Se eu quero tirar o maior proveito de uma memória de estado sólido, eu devo minimizar o máximo possível as operações de escrita, tá certo? Vão existir situações, se eu pensar, por exemplo, em sistema de banco de dados, processamento de consulta em sistema de banco de dados, ele armazena resultados temporários, né? Em memória secundária, pensando que tanto faz eu estar lendo como escrevendo, que meu tempo de execução é o mesmo, só que em memória de estado sólido, essa a premissa já não é mais válida, tá certo? Então, se no processamento de consulta eu também estou escrevendo muito, significa o quê? Que eu estou penalizando o uso, né, da minha memória do tipo SSD aqui, por exemplo, tá certo? Por quê? Porque a operação de escrita ela leva em torno de 5 vezes 10 a 5 nanosegundos mais tempo para ser executada que uma operação de leitura, tá certo? Então, uma linha de pesquisa muito interessante é como é que a gente vai adaptar os sistemas de banco de dados existentes, que foram pensados, que os dados estariam armazenados em disco, para um cenário onde meus dados vão estar armazenados em memórias de estado sólido, né? Tendo como memória secundária uma memória de estado sólido, tá certo? Mas no final vou mostrar uns experimentos interessantes, né? Que comprovam esse problema em sistema de banco de dados, tá certo? Principalmente no que diz respeito a operações, a processamento de consulta. Bom, existe também, né, nas memórias de estado sólido, assimetria com relação ao consumo de energia, tá certo? Então, executar uma operação de escrita numa memória de estado sólido, eu consumo bem mais energia do que executar uma operação de leitura, tá certo? Então, mais um problema, né? É uma propriedade que na realidade se torna um problema se eu tenho aplicações com muitas operações de escrita sobre a minha memória de estado sólido. E a outra questão, né, com relação à operação de escrita é o seguinte, que o tempo de vida útil de uma memória de estado sólido, ela é determinada pelo número de escritas sobre essa mídia de armazenamento, tá certo? Então, eu tenho aqui um dado de 2011, pouco antigo, mas serve para ilustrar essa situação, tá certo? Então, memórias flash, naquela época, deixavam de ser utilizável, né, a partir de 10 elevado a 5 operações de escrita. Naturalmente, essa quantidade de escrita é sobre uma determinada posição de memória. Se eu distribuir essa operações de escrita ao longo da superfície de armazenamento, eu vou minimizar esse problema aqui, certo? Inclusive tem um processo que fica rodando constantemente na controladora de memória de estado sólido para distribuir uniformemente a quantidade de operações de escrita sobre a área de armazenamento, certo? Bom, então aqui a memória flash, né, uma posição da memória flash, ela deixava de ser utilizável a partir de 10 a 5
operações de escrita na PCM 10 elevado a 7. Tá certo? Então, aqui mais uma vantagem na memória PCM com relação à memória flash. Então, a gente está observando que existe uma simetria com relação ao tempo de execução entre operações de leitura e escrita em memórias de estado sólido, né? Tem uma simetria quanto ao consumo de energia também. Escrever o consumo mais energia do que ler numa memória de estado sólido. E tem o problema de que a vida útil de uma memória de estado sólido é determinada pela quantidade de operações de escrita sobre aquela memória, tá certo? Sobre as posições daquela memória. Bom, quando eu vou estudar a anatomia de uma memória de estado sólido, a gente já viu que os dados estão armazenados nos chips, tá certo? Mas a gente vai ver que existe uma arquitetura de armazenamento desses dados, eu vou já mostrar para vocês. Mas aqui eu quero destacar a importância da controladora, tá certo? Da memória flash. Vocês devem lembrar que quando a gente trabalha com disco magnético, a unidade de disco magnético tem uma controladora também, tá certo? Para localizar os dados a serem armazenados no disco ou serem lidos no disco, né? Então, vai ter que ter um mapeamento de endereço, né, lá em disco, feito pela controladora de disco. E a controladora de disco também ela trabalha com o gerenciamento de buffer dela, que ela tem um buffer dela para agrupar operações de escrita e de vez em quando descarregar essas operações de escrita em disco. Então, a controladora de memória flash tem algumas semelhanças com relação à controladora de disco, como o caso do gerenciamento de buffer, tá certo? E o processo de mapeamento de endereço. Identificar qual endereço que eu vou ler em disco, né? Carregar isso em memória principal, quando trouxer de volta, saber onde é que eu vou gravar aquele dado, tá certo? Bom, então a controladora de memória flash, ela tem o componente, o gerenciamento de buffer, né? Então ela tem uma memória RAM dedicada para ela. E tem a camada de tradução da memória flash, né? A Flash Translation Layer, tá certo? FTL, onde eu tenho 3 processos que ficam rodando continuamente nessa controladora, certo? Então eu tenho aqui o mapeamento de endereço, tem o Where Leveling, tá certo? Que é esse processo, tem aquela funcionalidade que eu falei agora há pouco, de distribuir uniformemente as operações de escrita ao longo da superfície de armazenamento, tá certo? E tem um outro processo que é de coleta de lixo, né, o Garbage Collection, que vai ficar periodicamente limpando blocos, né, da memória flash. Mais na frente eu vou explicar como é que funcionam esses processos. Então aqui é importante vocês terem em mente que eu tenho essa controladora, tá certo? Que ela tem constantemente esses processos aqui da FTL rodando, né, para minimizar problemas, né, produzidos pelas operações de escrita, né? Então, o AirLeveling ele vai garantir uma distribuição mais uniforme de operações de escrita na superfície da memória flash, né, no caso. E o Garbage Collection ele vai gerar, né, ele vai limpar blocos para que quando eu for escrever, né, eu escreva uma operação mais eficiente de escrita, que eu vou já diferenciar para vocês, a operação física e a operação lógica de escrita em memória flash. Certo? Bom. Então, quando eu pensar numa placa, né, de memória flash, então, como é que seria a estrutura, né, de armazenamento, né, daquela placa lá de memória flash? Bom, então eu vou ter pacotes, né, onde esses pacotes eles vão ser agrupamentos de chips, né? Então tenho memórias flash que tem esses pacotes com 4, 6, 8 ou 16 chips. Então um pacote pode ser composto, por exemplo, de até 16 chips. Quando eu consigo isso, significa o quê? Que com cada pacote eu consigo acessar todos esses chips de forma paralela. Então, quanto mais chips eu tiver dentro do pacote,
maior meu paralelismo no acesso aos dados armazenados na memória flash. Bom, cada chip, então, eu tenho os pacotes, que representam um conjunto de chips, e cada chip, tá certo? Ele vai estar dividido em planos, tá certo? Então, dependendo da memória flash, eu posso ter inúmeros planos. Então, não tem um número predefinido, né, ou com regra de formação dos planos, tá certo? Então, em cada chip eu posso ter diferentes planos. Então, nesse caso aqui da minha memória flash, eu tenho uma memória flash com pacotes de 4 chips, onde cada chip vão ter 2 planos, né? Então, fisicamente, um chip desse aqui está dividido em 2 planos. Cada plano desse vai ter o quê? Milhares de blocos, tá certo? Então, meus blocos estão nos planos. Então, aqui, por exemplo, nessa memória eu tenho blocos, eu tenho planos compostos de 2048 blocos, tá certo? E em cada bloco eu posso ter milhares de páginas, tá certo? Então, aqui eu posso ter, nesse caso da minha memória, eu tenho 64 páginas de 2K, de tamanho de 2K. Então, cada bloco aqui desse meu exemplo aqui, tá certo? Contém o quê? 64 páginas de tamanho 2K, tá certo? Então, novamente, numa minha memória flash, eu tenho o conceito de pacote, né? Onde o pacote vai representar um agrupamento de chips. Isso é para aumentar o paralelismo no acesso a dados dessa memória flash. Quanto mais chips no pacote, mais paralelismo eu tenho. Cada chip eu tenho diferentes planos. Dentro de cada plano de um chip eu tenho milhares de blocos, né? Então aqui nesse meu exemplo eu estou colocando 2048 blocos em cada plano, e em cada bloco eu posso ter muitas páginas. Então aqui no meu exemplo eu tenho 64 páginas do tamanho de 2K, mas isso depende do tipo de memória. Eu posso ter muito mais páginas por bloco, muito mais blocos por planos e muito mais planos por chip, tá certo? Aqui a restrição, por enquanto, consiste nos pacotes, que eu tenho pacotes variando de 4 a 16 chips. Bom, quando eu olhar para um pacote, então, por exemplo, na minha memória flash eu posso ter vários pacotes, tá certo? Então, vejam o seguinte, que a minha controladora, ela tem canais, tá certo? Para os diferentes chips de um mesmo pacote. Desculpa. Então, o que é que significa isso? Quando eu for acessar um determinado pacote, eu vou acessar todos os chips daquele pacote ao mesmo tempo. Certo? Bom, além disso, então aqui, esse pacote, ele está composto de vários chips, né? Então tem aqui vários chips compondo esse pacote 0. Cada pacote está composto por planos, tá certo? Então aqui esse chip 0 tem os planos variando do plano 0 até o plano K, tá certo? Cada plano pode ter milhares de blocos, né? E cada bloco vai ter lá uma quantidade de páginas, tá certo? Então, eu acesso todos os chips ao mesmo tempo de um pacote, então esse já é um grau alto de paralelismo, tá certo? E eu também ainda tenho uma propriedade, uma abstração, tá certo? Dentro de cada chip, tá certo? De um pacote, que é o seguinte: eu posso acessar as páginas de mesmo endereço em cada plano, tá certo? De um chip, mas para os planos mesmo, para blocos de mesmo endereço. Então, qual a ideia aqui? São os blocos clusterizados. Então, dentro desse chip aqui, tá certo? Eu tenho K planos, tá certo? Bom, cada plano desse tem lá milhares de blocos. Só que eu consigo acessar todos os blocos de mesmo endereço desses planos, desse chip em específico,
tá certo? Ao mesmo tempo. Então aqui, do bloco B0 ao o bloco B0 do plano 0 e ao plano K, eu acesso todas as páginas de mesmo endereço do bloco B0. Então, para o bloco B0 de todos esses planos desse chip, eu estou acessando as páginas 0, as páginas 1 e assim por diante. Certo? Então, essa é uma abstração que, de certa forma, se assemelha àquele conceito de cilindro de disco magnético. Certo? Então, percebam que aqui que o grau de paralelismo no acesso a dados à memória flash ele é muito grande. Por quê? Porque eu acesso vários chips de um mesmo pacote ao mesmo tempo. E dentro de cada chip, eu posso acessar em paralelo os blocos de todos os planos daquele chip, desde que os blocos tenham os mesmos endereços. Eu vou acessando isso página a página. Bom, nas memórias de estado sólido, nas memórias flash, desculpa pessoal, eu posso ter dois tipos de memória flash, né? A memória com células de camada simples, né, única, e células de múltipla camada, né? Quando a célula tem de camada simples, desculpa, ela armazena 1 bit por célula. Quando eu tenho uma célula com múltiplas camadas, ela pode armazenar 2 bits por célula, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter 4 diferentes níveis de voltagem. Então, a voltagem alta vai representar um par de bits 00, a voltagem média alta vai representar um par de bits 0 e 1, é nessa ordem, tá certo? 0 e 1. Quando for um 0, é a voltagem baixa média, tá certo? E a voltagem baixa vai representar o par de bits 1, tá certo? Então, tendo em vista esses dois tipos, né, de memórias flash, quando eu tenho a memória com célula de camada simples, única, ela é mais rápida e mais confiável, então está menos sujeita a falhas, tá certo? Enquanto a memória flash com células de múltiplas camadas, eu tenho uma maior densidade, ou seja, eu armazeno mais dados, certo? Então, camada simples ela é mais rápida e mais confiável, e camada múltiplas camadas vai apresentar uma maior densidade. Bom, com relação às operações que eu posso executar sobre uma memória flash, né? Então, eu tenho uma operação de leitura, que essa operação sempre vai ser endereçável por página. Tem uma operação de erase, né, de apagar, que essa operação ela tem a funcionalidade de setar todos os bits para 1, que é deixar a memória flash no seu estado default, tá certo? E essa operação de erase ela é endereçável por bloco. Então, eu só posso setar todos os bits para 1 para bloco, não posso fazer isso para uma página só, né? Então, essa operação de erase ela só é aplicada a blocos, tá certo? E aí eu posso ter dois tipos de operação física, tá certo? Uma é escrita, desculpa. Uma é a operação de program, que essa é a operação que eu chamo de escrita física sobre a memória flash, tá certo? É a que realmente existe, né? Então, eu consigo fazer as operações de leitura, erase e program, tá certo? Bom, essa operação de program, que eu estou chamando de escrita física, a ideia é o seguinte, ela vai setar um bit para 0, pelo menos um bit para 0, tá certo? E ela só pode ser executada num bloco limpo, ou seja, num bloco que todos os bits estão setados para 1. Então, o que é uma operação de programa? Eu vou alterar, então, o estado default da memória flash é 1, todos os bits naquele bloco, por exemplo, está 1, um determinado bloco. E uma operação de programa vai alterar um bit, né, de uma página daquele bloco, tá certo? Então,
isso só pode ser executado se o bloco estiver limpo. O que é um bloco limpo? Que é um bloco com os bits setados para 1, que é o estado default da memória flash, tá certo? E essa operação de program, que é a escrita física, é endereçável por página, tá certo? Então vamos ilustrar essa ideia dessa operação de programação, né? Ou escrita física. Então a ideia é o seguinte: eu tenho um cenário que todos os blocos, todas as páginas do meu bloco B, tá certo? Estão setados para 1, ou seja, esse bloco está no meu estado default da memória flash, ou seja, todos os bits aqui estão setados para 1. Esse bloco a gente pode denominar de bloco limpo, tá certo? Então, quando eu tenho um bloco limpo, eu posso executar uma operação do tipo program, que é alterar apenas uma página, porque ela é page addressable. Então, vamos imaginar o seguinte. Só um instantinho, pessoal. Que deu um problema aqui de travar a apresentação. Mas a gente resolve isso. Só um instante. Então, vamos inicializar aqui a apresentação. Então, como a gente estava falando, eu tenho 3 operações que eu executo diretamente sobre a memória flash, que é a operação de read, né, que é a leitura, o raise, que é setar todos os bits para 1, que a read é endereçável por página, a raise é endereçável por bloco, e tem uma operação de programação sobre a memória flash, né, que ela só pode ser executada se um bloco limpo, aquele bloco que todos os bits estão setados para 1, tá certo? E essa operação de escrita física, que eu estou chamando, ela é endereçável por página. Ela pode ser executada sobre uma página, mas ela só pode ser executada uma única vez sobre o mesmo bloco, né? Por quê? Porque depois que o bloco tiver um bit que não é mais é um bit 0, tá certo? Então sobre aquele bloco eu não posso mais executar a operação de programa. Então aqui eu tenho um bloco B, esse bloco é um bloco limpo, né? Por quê? Porque todos os bits estão setados para 1. E aí eu quero inserir um novo dado nas páginas que vão ser, sei lá, tuplas de uma tabela que vão ser inseridas nas páginas PA e PF, tá certo? Como esse bloco está limpo, todos os bits estão setados para 0, eu posso executar a operação de programa, tá certo? Que seria o quê? Eu escrever os dados sobre essas páginas, enderecer as páginas e escrever sobre essas páginas, tá certo? Então, isso é o que é a operação de programa, que eu estou chamando de operação física de escrita, porque eu realmente executo sobre a superfície de armazenamento, né, da memória flash. Bom, mas eu posso ter a seguinte situação, que eu vou chamar aqui de operação escrita lógica. Bom, não era isso que eu queria. Então, tentar recuperar aqui a apresentação. Pronto. Então, eu posso ter uma situação na minha memória flash, que é o seguinte: eu tenho um determinado bloco, né, que tem pelo menos um bit setado para 0, ou seja, vamos imaginar aqui uma situação que eu tenho todos os blocos, né, com bits, pelo menos um bit setado para 0, tá certo? Então, nesse caso, né, eu vou executar o que eu estou chamando de uma operação lógica de escrita, né? O que seria essa operação lógica de escrita? Eu preciso executar as operações de raise e program, tá certo? Ou seja, eu tenho que setar todos os bits dos blocos que eu quero escrever, né? Então, imagina que o pior cenário com a memória flash. Todos os blocos não são mais blocos limpos.
e eu tenho que gravar uma nova tupla em um determinado bloco, tá certo? Então, nesse caso, eu precisaria executar uma operação de erase, né, e program. Por quê? Porque o bloco que eu quero alterar, ele já está com tem pelo menos um bit setado para 0. O que é que acontece? Eu vou ter que dar um erase naquele bloco e escrever inserir a nova tupla naquele bloco, tá certo? Perceba o seguinte, se eu vou dar um erase no bloco, eu tenho que ler o bloco, salvar todos os dados dele, né? Depois reescrever todos os dados daquele bloco. Que isso seria a minha operação de programação, né? Program Operation, tá certo? Bom, mas para eu evitar esse tipo de situação, né? O que é que a gente pode pensar? Vamos imaginar o seguinte, que eu quero escrever sobre o meu bloco B, tá certo? Mas eu tenho um bloco B' que está limpo, ou seja, todos os bits desse bloco B' está limpo, tá certo? Porque se eu não tivesse um bloco limpo, eu teria que o quê? Fazer um erase, um programa nesse bloco aqui, que seria uma operação muito mais cara, tá certo? Do que da solução que eu vou apresentar aqui. Então vamos supor o seguinte, eu tenho um bloco B, né? Meu bloco B, eu já escrevi aquelas páginas PA e PF, né, que a gente mostrou na operação de escrita física, né, na operação de program, tá certo? Bom, e agora eu estou querendo inserir uma nova tupla, por exemplo, na tabela, e essa tupla vai ser armazenada na página PE, por exemplo, tá certo? Só que eu não posso mais escrever apenas uma página. Por quê? Porque como esse bloco não é mais um bloco limpo, eu não posso mais executar a operação de programação, que é a operação de escrita que é endereçável por página. Então, quando eu falei lá do pior caso, é que nenhum bloco estaria limpo mais, então eu teria que fazer o quê? Ler os dados desse bloco B, executar uma operação de erase, e aí executar uma operação de program para inserir os dados da página PA, PF e PE, tá certo? Bom, mas se eu considerar que eu tenho um bloco limpo, o que é que eu posso fazer? Eu vou utilizar esse bloco B', que é o bloco limpo, para o quê? Para, ao invés de eu fazer o erase logo aqui em um programa, eu fazer um programa no bloco limpo. Então, as minhas páginas de B vão ser reescritas no novo bloco B', então vou transferir essas páginas, os dados de PA e PF para o bloco B', não necessariamente precisa ser no mesmo endereço de página, pode ser em outro endereço, não existe essa regra de ser no mesmo endereço, e vou inserir quem? A nova tupla na página PE que eu estava querendo. Então aqui eu vou transferir os dados do bloco B para o bloco B'. Então transferir os dados de PA e PF para o bloco B' em um novo endereço, não precisa necessariamente ser o mesmo endereço, tá certo? E vou escrever a nova página PE, né? A página PE que eu estaria inserindo a nova tupla, tá certo? Bom, quando eu fiz essa transferência aqui do bloco B para o bloco B', essas páginas que eu transferi que tinham bits diferentes que seria a página PA e PF, tá certo? Essas páginas a gente diz que elas estão estragadas, tá? Inutilizáveis, tá certo? Por quê? Porque eu não posso mais fazer uma operação de programa aqui nesse bloco B, e os dados que estão aqui não são dados mais confiáveis, porque foram dados que foram transferidos para um outro bloco, tá certo? Bom, e aí quando eu faço esse tipo de operação, e tem o processo que eu vou falar mais à frente de coleta de lixo, o que é que o processo de coleta de lixo vai fazer? Vai pegar blocos com páginas não utilizáveis, vai fazer uma operação de erase para deixar ele limpo. Então, com essa estratégia, eu posso conseguir sempre ter blocos limpos na minha memória do tipo flash, para eu ficar executando apenas a operação de program nesses blocos e nunca ficar perdendo tempo em fazer o erase, né?
fazer um programa. Bom, então as operações de raise e program, se eu for fazer conjuntamente, elas vão ser de 2 ordens de magnitude mais lenta que a operação de leitura, tá certo? E o máximo que eu puder evitar, né, de ter que fazer essa operação lógica, né, porque seria o seguinte, eu ter todos os blocos sujos, né, ou seja, com bits, ter pelo menos um bit setado com 0, tá certo? Então, eu devo evitar com aquela estratégia que eu mostrei antes, né, de ficar sempre tentar manter blocos limpos na minha memória flash, para que quando eu for fazer uma operação de escrita e eu não puder mais executar o programa, né, eu não ter que fazer um raise em programa. Eu faço só o quê? Uma transferência, que é uma leitura, e faço um programa das páginas que estavam com dados no bloco anterior, mais a nova página que eu quero escrever, por exemplo. Faço isso sequencialmente, e aí eu consigo endereçar por página, e eu consigo evitar a execução de uma operação de raise. Bom, um dos processos importantes que a gente tem sendo executado sobre a memória flash, né, na controladora de flash, na controladora de flash, é o air leveling, né, que é aquela ideia de tentar fazer uma distribuição de forma de operações discretas sobre a unidade. Então a ideia é o seguinte: se toda vida, sempre que um bloco é escrito, tá certo? O tempo de vida dele, de vida útil dele, vai decrescer, tá certo? Então, qual é o princípio de funcionamento do airlevel? É o seguinte: se eu ficar sempre escrevendo em um determinado bloco, aquele bloco vai morrer antes que todos os outros da memória flash. Bom, então esse processo ele vai minimizar esse efeito, né, esse efeito colateral do uso da memória flash, para fazer o quê? Sempre eu ficar transferindo dados de blocos que estão sendo muito mais escritos para blocos que estão sendo poucos escritos, certo? Para o quê? Distribuir uniformemente a quantidade de operações de escrito sobre a minha memória flash, tá certo? Então, assim, essa estratégia do air level é tentar aumentar, né, ou minimizar o problema de diminuição do tempo de vida pela quantidade escrita sobre um determinado endereço, sobre a memória flash. Bom, e aí eu tenho o processo de garbage collection, né, coleta de lixo, que é o processo responsável para limpar blocos com páginas não utilizadas, né, páginas estragadas, stale pages, tá certo? Então observem aqui que nesse meu cenário eu tenho o bloco B, né, que eu tenho stale pages, tá certo? Esse bloco, por algum motivo, ele poderia ter dados, né, nesse bloco. Então, o que é que o Garbage Collection vai fazer? Vai identificar esse bloco com stale pages, né, com páginas não utilizáveis, vai transferir os dados ainda utilizáveis desse bloco para um bloco limpo. Ele precisa ter um bloco limpo para rodar o Garbage Collection, tá certo? Então, ele faz a transferência das páginas utilizáveis desse bloco que tinha páginas não utilizáveis com um bloco limpo, tá certo? Aí, depois disso, simplesmente ele faz o quê? Ele faz um raise nesse bloco B, tá certo? Que ele vai tornar esse bloco B um bloco limpo, vai setar todos os bits para 1, ou seja, esse bloco se tornou um bloco limpo. Então, o uso do Garbage Collection permite o quê? Que sempre haja um bloco limpo na hora de que eu preciso executar aquela operação de escrita lógica, que na realidade eu teria que o quê? Fazer o raise no bloco e depois fazer um programa. Então, para evitar isso, né, eu vou ter sempre um bloco limpo e já escrevo sempre um novo bloco. Isso, de certa forma, com o air leveling,
vai minimizar o efeito lá do tempo de vida útil ser decrementado a cada operação descrita sobre o bloco, tá certo? Então, a gente termina por aqui, certo? Nessa aula. Na próxima aula a gente continua a estudar um pouco mais de memória flash. E aí eu quero mostrar alguns dados interessantes que revelam, né, o impacto da quantidade de operações escritas quando eu estou usando memória flash, certo? Então, até a próxima aula, pessoal.